Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E nessa aula aqui a gente vai dar uma olhada no Reported Speech. Como a gente vai colocar isso aqui de maneira simples e fácil de entender, para a gente tirar as dúvidas se você já viu isso aqui na sua aula ou se você já viu há muito tempo e está precisando relembrar. Bom, o Reported Speech serve basicamente para você reportar o que foi dito. Tá? É por isso que chamam de Reported Speech. Então você pega algo que alguém disse e bota em outras palavras. Isto é, você não abre e fecha umas aspas. Você usa uma certa transformação verbal e até mesmo de pronomes para poder botar de maneira reported, tá bom? Então o que acontece? Isso daqui é um recurso muito utilizado, por exemplo, em texto jornalístico ou como citação indireta, tá? Mas o que acontece? Normalmente, o que acontece no reported speech é que você tem um backshifting. O que é um backshift? Você transforma sempre para um tempo, vou chamar de um passo. Você dá um passo atrás no tempo, tá? No tempo verbal. Então, se a gente imaginar aquela linha do tempo que os professores de inglês adoram desenhar no quadro, então você vai ter assim, presente, volta um passo, você tem passado, você volta mais um passo, você tem o past perfect. Então, olha só, se a gente seguir por essa regra, nesse pensamento, dá para a gente entender bem, tá? Como, por exemplo, tudo que é present vai dar um passo atrás, um backshift, vai virar um past. Então, por exemplo, simple present, a frase no reported speech vai ficar no simple past. Present continuous, fazendo esse reported speech, no past continuous. Present perfect vai para o past perfect, beleza? Agora, se a frase já está no passado, simple past, seja lá qual for, esse past vai virar o past perfect, porque você está andando mais um passo, tá bom? A gente vai ver isso na prática aqui. Quando tem will, vira um would, can vira could, porque o could é meio que tratado e visto como o passado do can. E o may vai para o might, tá bom? Tem outros exemplos, mas esses aqui, digamos que seja suficiente para uma parte mais fundamental, tá? E vamos ver aqui como a gente vai pensar isso. Tem alguns exemplos. Olha só. Aqui eu tenho uma citação do que a Maria disse, do que o John disse, do que a Lisa disse. Ó, I enjoy reading books every day. Tá? Eu gosto de ler, todo dia. Aí, quando eu for dizer, digamos assim, vou fofocar, né? Ó, a Maria disse que gostava de ler. Então, Maria said that she enjoyed reading books. Então, a gente tem aqui um simple present que está virando um simple past. Agora, vocês repararem que tem esse that aqui entre parênteses, por quê? Porque ele é opcional, tá? Você não precisa necessariamente colocar esse that aqui. Pode botar, mas pode também deixar de fora. Por isso que ele está com parênteses. Olha só o exemplo. A gente viu aqui anteriormente, ó, o past puxa para o past perfect. E olha só. I went to the park yesterday. Foi isso que o John disse. Agora eu vou falar. Ó, o John disse o quê? John said he had gone to the park the day before. Aqui tem duas coisas que a gente tem que prestar atenção, tá? Primeiro, ó, o I não vai ser mais I, porque quem disse isso foi o John. Então eu estou falando dele, tem que virar um he. Então a gente tem que prestar atenção no pronome. Ó, a Maria usou I, então estou falando da Maria, vou usar um she. Estou falando do John, vou usar um he. Ó, went é um simple past, foi pro had gone, tá bom? Agora, olha só um detalhe. Yesterday não vira mais yesterday, vira the day before. Por quê? Acompanha comigo. Digamos que hoje o John disse, ontem eu fui ao parque. Se eu falar isso, se eu fofocar sobre isso, daqui a um mês, eu não posso mais falar ontem. Por quê? O ontem foi, hoje é dia 10 de junho, foi 9 de junho. Daqui a uma semana, não vai ser mais ontem. Então, o John disse que tinha ido no parque no dia anterior. Então, algumas expressões verbais e temporais, como no caso de vocabulário assim do yesterday, elas vão mudar, tá? Então a gente tem que prestar atenção com isso.
porque é uma questão de lógica e interpretação, tá? Aí entra todo aquele trabalho de ter leitura, de buscar conhecimento em livros e tal, de ter uma vida acadêmica ativa, né? De não é só estudar só quando está lá no curso de inglês. Bom, olhando aqui nessa última, I will finish my homework tomorrow. Eu vou terminar meu dever de casa amanhã. Lisa said, o que ela disse? She would finish. Ela disse que terminaria o trabalho, né, o dever de casa, quando? The next day, ou seja, no próximo dia. Tomorrow não pode mais ser tomorrow no reported speech. Mais uma vez, hoje é 10 de junho, amanhã vai ser dia 11. Se eu estiver citando, reportando essa fala daqui a uma semana, a palavra amanhã não significa mais 11 de junho, significa outra coisa. Então, o tomorrow precisa, por exemplo, virar the next day. Então, ou seja, no dia seguinte. Ela disse que terminaria no dia seguinte. Então, vocês conseguem perceber essa transformação aqui, né? Então, o present puxou para o past, esse backshift, esse passo atrás. O past vai para o past perfect. O will foi para o would, tá bom? Agora, tem uma observação sobre o reported speech no simple present. É que ele pode se manter no simple present, no reported speech, dependendo da situação, tá? E que situação é essa? Olha só. Aqui eu botei aqui a Jane. Enjoy reading novels. Gosto de ler romances, tá? A Jane falou que gostava de ler romance. Eu posso manter isso daqui no simple present, tá? Tanto que essa daqui também poderia, tá? Ela encaixa. I enjoy reading books every day. Eu poderia falar que Maria said that she enjoys reading books. Vitor, mas qual é o critério para isso ser possível? É o seguinte, olha só, o segundo exemplo está no presente e a gente vai ver por quê. The earth revolves around the sun, said the teacher. A Terra gira em torno do Sol. O professor disse que... O que ele disse? Que a Terra gira em volta do Sol. Quando eu estou falando coisas habituais, que rotineiramente, né, acontece, é algo repetido, habitual, rotineiro, ou é algo atemporal, não para assim do nada, como no caso, a Terra girar em torno do Sol não é algo que ontem estava fazendo, hoje não faz mais. Não, a Terra gira em torno do Sol. Quando é alguma verdade factual assim do universo, da vida, por exemplo, um fato científico, como Terra girar em torno do Sol, a gente pode manter presente, tá? Então, nesse caso aqui, da Maria, eu gosto de ler livro todo dia. Isso aqui eu estou falando de um hábito dela, algo que faz parte de sua rotina, faz parte do seu hábito de leitura. Então eu posso dizer, Maria said that she enjoys. Eu poderia botar um enjoys aqui, mas entra aquela ideia, a gente faz esse backshifting, só que em casos que tem isso aqui, fatos científicos, a gente tem que manter presente, tá? Aí não é mais uma questão de opção, é uma questão de obrigação, tem que manter no presente, tá? Eu não posso dizer a Terra girava em torno do Sol, não, a Terra gira em torno do Sol. Fatos científicos a gente é obrigado a botar presente. Nos outros casos, a gente pode ou não botar, tá bom? E a gente tem um pequeno exercício só para a gente ver na prática como a gente faria isso botando a mão na massa. Vamos lá? Beleza, galera, vamos dar uma olhada nesses exercícios aqui. Tenho 3 exemplos, a gente vai botar a mão na massa e vai fazer um reported speech de cada uma delas. I like ice cream. Eu gosto de sorvete. Essa foi a frase do Tom. A gente vai fazer aqui, o Tom disse. O que o Tom disse? He likes ou liked. Como isso aqui não é essa frase não é um fato científico, né, uma verdade do universo e tal, eu posso tanto manter no present ou fazer o backshift para o simple past, porque eu estou no simple present, simple past. Tom said he likes ou liked ice cream. Então,
O Tom disse que gostava de sorvete, tá bom? Aqui a gente tem a nossa primeira frase, bem tranquilo. Vamos lá, vamos para o próximo. Agora a gente vai ter I saw a movie last night. Então Emily, o que a Emily disse? I não vai ser mais I, então, porque senão eu tô falando de mim. Então, da Emily, ela disse que ela disse que tinha visto um filme, tá? Olha só, eu vi um filme. Ela disse que tinha visto um filme. She had seen a movie. Agora, last night não vai poder permanecer como last night, porque dependendo do momento da fala, do momento desse reported speech, o last night não é mais na noite anterior. Então, the night before. Ela disse que tinha visto um filme na noite anterior, tá? A gente poderia também falar the previous night, the night before, eu gosto mais dessa expressão, tá? Então, mais uma pegadinha aqui pra gente. Opa, deixei sem querer. Mais uma pegadinha aqui pra gente. Então, last night tem que ter essa ideia de night before. Eu vi um filme ontem à noite. Ela disse que tinha visto um filme na noite anterior. O vocabulário também é importante. I will visit my grandparents next week. Visitarei meus avós semana que vem, tá? Foi a que a Sarah disse. Então, o que a Sarah disse? Adicional, né? A gente viu que will vira would. She would visit. Agora, my grandparents, se eu fazer esse report aqui com my grandparents, vai parecer que eu estou falando dos meus avós. E não é o caso, eu estou falando dos avós da Sarah. Então, visit her grandparents. Ela disse que ia visitar seus avós. Grandparents aqui, permanece. Agora, next week. Esse next week é semana que vem. Mas e se eu estiver falando disso daqui a um ano, daqui a 20 anos? Next week significa outra coisa. Então, ok? The following week, na semana seguinte. A gente viu também, a gente viu nesse exemplo aqui, o caso aqui, the day before, the next day, ou seja, no dia seguinte. Esse the next week, next week, semana que vem. Semana que vem significa outra coisa. Então tem que botar the following week, na semana seguinte, tá? No caso aqui eu não posso manter o next, porque next week significa semana que vem. Aí, enfim. Aí tem essa ideia aqui, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa parte. Espero que tenha ficado claro. Alguns detalhes que a gente tem que prestar atenção quando a gente está vendo isso, tá? Presente, dá um passo para trás, passado. Se for um fato científico, deixa no presente mesmo. Então, algumas coisas como, por exemplo, ontem, na noite anterior, no dia anterior, amanhã, no dia seguinte, no próximo dia, e por aí vai, tá bom? Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal se você gostou e nos vemos na próxima. Valeu!